Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Aplicações de Elementos Finitos para Engenharia. O objetivo desse vídeo é desenvolver um exercício com a aplicação de elementos finitos para a solução de problemas de barra sobre força normal, mas numa situação bem diferente daquelas que a gente já apresentou aqui no próprio canal e em sala de aula, né? É uma barra sobre força normal, cuja seção transversal varia no domínio estudado, no caso domínio X. Tá? Esse vídeo também ele vem reforçar aqui a possibilidade de estudo autônomo dos alunos por conta da suspensão das atividades acadêmicas na UFABC em decorrência da pandemia aí do coronavírus. Tá? Então a gente tem uma barra está submetida a essa força uniformemente distribuída de 10.000 Nm, e a área da seção transversal dela, né, é uma barra de seção circular variável, cujo raio, né, ele varia de acordo com o domínio X. Ele pede para você, na verdade, determinar os deslocamentos, a distribuição de força normal e as reações nas extremidades da barra, usando 3 elementos finitos de igual comprimento. Bom, dentro do que a gente recorrentemente vem discutindo aí no curso, para a gente aplicar elementos finitos em qualquer problema mecânico estrutural, a partir de agora, a gente vai trabalhar sempre com o princípio dos trabalhos virtuais, ou seja, definir a forma integral enfraquecida a partir do PTV, né, a partir do princípio dos trabalhos virtuais. A gente mostrou também no início do curso que a gente pode, na verdade, definir a forma fraca de um problema mecânico estrutural a partir da forma forte, utilizando lá a lógica dos métodos de resíduos ponderados. Né? Não é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai partir já do princípio dos trabalhos virtuais, que para esse problema de barra, ele é caráter especificamente para esse problema de barra, né? A forma do PTV está expressa aqui embaixo, né, destacada aqui embaixo, ou seja, eu tenho a energia interna descrita por essa integral, à esquerda da igualdade, e o trabalho das cargas externas dada por essa integral aqui, do lado direito da igualdade. Tá? Não é novidade para o aluno que vem acompanhando aí e fazendo todas as atividades do curso, não é novidade a apresentação da forma integral enfraquecida via PTV e essa forma integral associada ao problema de barra sobre força normal. A questão diferente que vai ter nesse problema é que justamente essa área daqui, né, para esse problema, ele não pode ser retirado da integral, porque ela não é constante. Tá? Então, a única diferença que a gente tem desse problema para os anteriores resolvidos é justamente esse ponto. A discretização que a gente vai adotar aqui no problema é uma discretização com 4 nós e 3 elementos finitos de igual comprimento, só que recuperando o que a gente vem desenvolvendo em sala de aula, a gente vai trabalhar com a lógica sempre elemental. Né? Então, a função de aproximação atrelada a cada um dos nós dessa discretização são funções lineares, por conta que as funções lineares aqui elas atendem à exigência de diferenciabilidade da forma integral enfraquecida, e a gente vai fazer aqui um mapeamento de informação elemental para informação global a partir do que a gente já apresentou também em sala de aula. Então eu tenho um elemento de 2 nós, um elemento finito de 2 nós, eu estou colocando aqui um elemento finito com a coordenada xi no primeiro nó e xi mais 1 no segundo nó, e a gente tem aqui as caras das funções de elementos finitos, das funções lineares, tá, para esse tipo de elemento finito aqui, né, dentro das características das funções de elementos finitos, que ela vale 1 no nó e 0 nos outros nós, e nesse caso aqui, ela, dentro do elemento finito, ela tem uma variação linear. A gente sabe que para a forma bilinear aqui do problema, para a energia interna do problema, eu preciso, mas na verdade, para caracterizar as entradas da matriz de rigidez dada por essa forma bilinear, a derivada dessas funções, que eu já estou destacando aqui. Então, para a gente definir todos os elementos da matriz de rigidez elemental de dimensão 2 por 2, a gente vai precisar
processar K1, a K12, a K21 e a K22. Tudo bem? Aqui eu destaco a K1 elemental. A única diferença que a gente tem é que a gente não pode tirar a área da integral e a área representada por πr ao quadrado, sendo R essa função aqui que foi dada pelo exercício. Resolvendo essa integral, a gente consegue chegar, tá, a essa função que me caracteriza, que me define agora a entrada elemental, a primeira entrada da matriz de rigidez elemental. Não é? A gente sabe da cara da forma bilinear que a K22 é igual a K1, que a gente escreveu aqui, e a K12 é igual a K21, que é igual a menos o valor que a gente vai definir aqui nessas funções. Que a gente vai definir aqui nessa função. Para a discretização pedida no problema, a gente tem 3 elementos finitos, aqui destacados em verde, 4 nós, aqui a gente tem as coordenadas nodais de cada elemento finito, que a gente vai utilizar aqui para definir a matriz de rigidez elemental dos elementos 1, 2 e 3, porque a partir dessa expressão aqui a gente pode agora, para cada elemento, definir. Muito cuidado, que na verdade a gente não vai calcular simplesmente a matriz de rigidez de um elemento finito e reproduzir, né, a partir dessa informação o mapeamento para a matriz global. Não, por quê? Porque se você observar aqui, para cada elemento finito que eu tenho, eu vou ter uma área e, consequentemente, eu vou ter uma rigidez. Então, na verdade, a gente vai ter que escrever 3 matrizes aqui de rigidez, uma para cada elemento finito. Muito cuidado, porque aqui eu tenho uma variação de área. Tudo bem? Então, aqui, antes de fazer essa... antes de explicitar cada uma dessas matrizes, eu vou definir aqui classicamente a aproximação por elementos finitos para essa discretização, ou seja, é a aproximação φ1 vezes deslocamento nodal U1, que é incógnito, que a gente vai, na verdade, calcular aqui, mais φ2 vezes o 2, mais φ3 vezes o 3, mais φ4 vezes o 4, onde φ1, φ2, f3 e φ4 são as funções de elementos finitos, destacadas aqui. São funções definidas por várias sentenças. Essa é a propriedade das funções de elementos finitos, porque elas, além de ter aquela característica, né, de ser um no nó avaliado, variar linearmente dentro do elemento e 0 nos outros nós, 0 no outro nó do elemento, ela também tem que valer 0, né, em regiões de domínio não influenciadas pelo nó do elemento. Ou seja, por exemplo, a φ1 aqui, ela obrigatoriamente vai valer 0 entre x 1/3 e 1. Né? Por quê? Porque ela tem um suporte aqui compacto. Ela tem valores diferentes de 0 somente numa dada região de influência do nó. A gente tem aqui a φ1, a gente tem a φ2, a gente tem a φ3 aqui, a gente tem a φ4, facilmente calculadas. A gente recorrentemente, né, fez esse tipo de conta em sala de aula, tá? A gente não precisa detalhar nesse ponto do curso como é que a gente chegou a cada uma dessas funções. Mas mesmo que você tenha dúvida, né, você pode comparecer quando do retorno às aulas, nos horários de atendimento, para que a gente possa discutir. Também você pode, se a dúvida, né, está presente nesse momento, você pode também entrar em contato comigo pelo Skype, que a gente tenta bater um papo aí para tirar essa dúvida em relação a como descrever, como representar cada uma dessas funções. Lembrando que eu deixei o meu Skype lá no último e-mail, né, no e-mail que eu enviei, tá, hoje à tarde. Aqui eu só trago novamente as derivadas dessas funções, porque são elas que me caracterizam aqui cada uma dessas entradas da matriz de rigidez, que foi destacada aqui anteriormente. Eu também quero destacar que esse caderno aqui, desse vídeo, eu também vou deixar disponível lá no site da disciplina. Então, fazendo aqui a matriz de rigidez elemental para cada uma das entradas das coordenadas dos elementos, dos nós dos elementos. Por exemplo, o elemento 1 eu tenho x i valendo 0 e x i mais 1 valendo 1/3, ou seja, tá, esse primeiro elemento daqui. Ou seja, eu vou mudando para cada um dos elementos a entrada xi e a entrada xi mais 1 para chegar,
tá nessa representação aqui? Bom, essa representação aqui é simplesmente calculando, tá, esse valor aqui para o x e o x mais 1 desse elemento, no caso o elemento 1. Depois, com o K1 determinado, eu tenho os outros também a partir, tá, dessas igualdades aqui destacadas, me dando cada um desses elementos, ou seja, são todos iguais a menos de sinal. O elemento 2, o xi é 1/3 e o xi mais 1 é 2/3, me dando essa outra matriz rigidez. Veja que são, né, que eu tenho rigidez diferente, tá? Ou seja, por quê? Porque a área da seção transversal varia no domínio X, consequentemente a rigidez da barra também varia. E a matriz de rigidez também vai variar elemento a elemento. E o elemento 3, a rigidez aqui destacada para as duas entradas apresentadas, ou seja, x e x mais 1. O próximo passo é caracterizar aqui as matrizes de espalhamento para levar essa informação de matriz de rigidez local para a matriz de rigidez global. Isso também a gente já destacou várias vezes no curso. Como é que eu construo essa matriz de espalhamento? Né, eu faço uma comparação entre os graus de liberdade global e o local do elemento. Né? As entradas dessa matriz de espalhamento são a unidade ou zero. A unidade quando eu tenho a igualdade entre o grau de liberdade global e o grau de liberdade local. Por exemplo, o 1 é igual ao 1, então aqui vem 1. O 1 não é igual ao 2, então aqui vem 0, e assim sucessivamente. Tudo bem? O 2 não é igual a 1, 0. O 2 é igual a 2, 1, tá? E aí vai. Aí com a matriz de espalhamento, com as matrizes de espalhamento definidas, a gente pode agora fazer a montagem da matriz de rigidez global por essa conta. Se você observar essa conta, agora eu tenho realmente uma translação de informação 2x2 para uma dimensão nesse problema 4x4. Por quê? Porque essa matriz aqui, a dimensão dela é 4x2, vezes uma 2x2 dá uma 4x2, vezes uma 2x4 me dá uma 4x4. Ou seja, agora eu posso somar diretamente 3 matrizes 4x4, me dando essa apresentação aqui de K global. E eu destaco aqui que a K global ela é sempre construída a partir dos graus de liberdade crescentes, independente da incidência nodal que eu dê. No caso do nosso problema, a incidência nodal ela foi dada de forma crescente e essa incidência nodal de forma crescente ela me garante aquela condição de matriz em banda, matriz rigidez em banda, ou seja, os elementos da diagonal principal, os elementos não nulos estão na diagonal principal em torno dela. O vetor de força elemental é dada por a mesma expressão que a gente calculou em exercícios anteriores, ou seja, para esse problema de barra sobre força normal, o único mapeamento elemental que a gente fez para a força foi quando de uma força uniformemente distribuída em todo o domínio do elemento finito, me dando essa representação aqui, tá, de vetor de força elemental. E para o que dado, valendo 10.000, a gente, para cada um desses elementos, a gente consegue encontrar esses vetores de forças locais aqui que são iguais. Né? O vetor de força do elemento 2 é igual ao vetor de força do elemento 1 e o de 3 também. O do 3 também é igual ao elemento 1. E a gente aproveita as matrizes de espalhamento para espalhar cada um desses vetores para o vetor global de dimensão 4x1. Dessa forma, a gente tem agora o sistema, né, global KUF, ou seja, rigidez de deslocamento igual a força, escrito dessa forma aqui, e nessa apresentação aqui a gente não consegue resolver porque a gente falta aplicar as condições de contorno, que no caso desse problema as condições de contorno são o 4 vale 0 e 1 vale 0. Por quê? Porque esses dois pontos aqui a barra está presa, tá? O de 0 vale 0 e o em 1 vale a 0 também, né, que corresponde, né, ao deslocamento nodal 1 e o deslocamento nodal 4. Então, como é que a gente faz para processar a aplicação das condições de contorno? O que a gente faz é identificar o grau de liberdade associado à condição de contorno na diagonal principal, né, substitui ele por 1 e elimina linhas e colunas referente a esse grau de liberdade. Tá? Da mesma forma eu faço aqui no 4, eu identifico esse elemento da diagonal principal, substituo mesmo por 1 e mato linha e coluna
tá, desse grau de liberdade e substituo as entradas do vetor de força relacionado a esse grau de liberdade por zero. Por quê? Porque quando eu processar a conta linha vezes coluna, eu vou ter que 1 vezes 1, que é igual a zero, ou seja, eu tenho no sistema a imposição que o 1 é igual a zero. Da mesma forma aqui, ó, linha vezes coluna, eu tenho 1 vezes o 4 igual a zero. Perfeito, eu tenho uma imposição nesse sistema que o 4 é igual a zero. Então, resta, tá, um sistema agora 2 por 2, cujas incógnitas são o 2 e o 3. Resolvendo esse sistema, a gente chega nos deslocamentos nodais do meu problema. O 2 e o 3. Veja que, para eu determinar um deslocamento, por exemplo, agora em um ponto diferente desses aqui, ó, por quê? Porque nesse daqui vale 0, nesse eu acabei de calcular que vale o 2 e o 3, e nesse o 4 vale 0. Mas vamos supor que eu queira calcular aqui, tá, o deslocamento em um ponto entre 0 e 1/3. Eu obrigatoriamente vou precisar dessa função aqui. Especificamente para um ponto entre 0 e 1/3, eu só vou precisar das funções φ1 e φ2. Por quê? Porque a φ3 e a φ4 nesse domínio, elas obrigatoriamente valem quanto? 0. Na verdade, eu só vou precisar da função φ2. Por quê? Porque A1 vale 0. Então, eu vou precisar da φ2 nesse domínio aqui. Aí, eu tenho que o tio vai ser φ2 vezes o 2. Como eu tenho a φ2 descrita nesse domínio, de 0 a 1/3, basta eu aplicar o valor de x que eu quero para calcular o valor da aproximação num ponto aqui fora dos pontos de coordenada nodal, utilizando a minha aproximação. Tudo bem? Ok. Vamos continuar. A gente determinou já o deslocamento nodal, mas a questão ela me pede também as reações de apoio. Bom, qual é a lógica de se determinar as reações de apoio? Veja que esse sistema aqui, que é KU força, essa força daqui, ela na verdade ela representa as forças ativas e reativas. Só que na verdade a gente só compõe quando da construção desse KUF, as forças ativas. Por quê? Porque as reativas, na verdade, elas vão ser substituídas pela própria condição de contorno. Então, na verdade, esse valor daqui, né, ele teria que ter também a parcela reativa nesse ponto de 1 e o 4, mas ele não entra aqui. A gente nem se preocupa colocar nada aqui. Por quê? Porque a gente vai impor o valor da condição de contorno. Então, na verdade, o vetor de força que a gente tem seria um vetor de força ativo e reativo. Esse daqui é o ativo. E o reativo ele está presente aqui, nesse ponto e nesse ponto. Ou seja, vai ser a reação em 1, 0, 0 e a reação em 4. E o que eu estou fazendo é justamente separar o ativo do reativo, né? Como é que a gente faz isso, né? Na verdade, vamos recuperar. Para eu calcular as reações de apoio, eu pego a minha matriz rigidez, né, antes da aplicação das constantes de contorno, veja que ela original, multiplico pelo vetor deslocamento e subtraio das forças ativas. Veja que isso daqui é força interna, né? Isso daqui é força. Então, força menos força, e o resíduo vai ser o quê? O que vai ser absorvido pelas reações de apoio, para garantir o equilíbrio. Tudo bem? Perfeito? Por quê? Porque o meu sistema está equilibrado. Então, é justamente isso, né? Desse lado daqui, teria as ativas mais as reativas, aí eu estou passando as ativas para o lado esquerdo da igualdade, caracterizando aqui o sinal menos do vetor de força que a gente definiu lá para o sistema KUF. Então, dessa forma, a gente encontra esse vetor. Veja que esses dois elementos internos aqui, eles têm que dar 0. Eles estão com um resíduozinho aí por conta, tá, de erros de aproximação. Tá? Por quê? Porque, na verdade, os pontos internos, eles não têm forças reativas. Não faz sentido. Onde eu tenho forças reativas são nas extremidades, onde eu tenho a condição de contorno de deslocamento aplicada. Veja que essa soma aqui de 6.911 mais 3.088 dá, né, aproximadamente os 10.000. Porque se eu apliquei 10.000, as reações de apoio também tem que me dar os 10.000. Legal, perfeito, ok, né, o sistema está equilibrado. As forças normais nos elementos, como é que eu calculo? Basta eu pegar a matriz de rigidez elemental e multiplicar pelo grau
pelos deslocamentos nodais do elemento. Veja que aqui eu estou fazendo o que? O cálculo da K1, que está lá em cima, vezes os deslocamentos nodais do elemento 1, que é o deslocamento o 1 e o 2 que eu calculei, me dando isso daqui. Essa representação aqui negativa seria algo similar ao que eu desenhei aqui para o elemento 2. Eu teria negativo, né? Ao contrário da direção x positiva, menos 5224,57. E depois aqui nesse lado, aqui nesse outro nó, no nó i mais 1, 5244,57, caracterizando aqui a barra tracionada, que faz todo sentido, né? A barra, ela está tracionada. Veja que também essas reações de apoio, elas fazem sentido. Por quê? Porque eu tenho uma força distribuída da esquerda para a direita e as minhas reações estão da direita para a esquerda. Né? Na verdade, aqui a gente define aqui e caracteriza aqui a barra como toda, né, tracionada. Perfeito? E para o elemento 2, né, a força normal no elemento 2 ele segue a mesma lógica. E para o elemento 3 também. Uma última observação nesse exercício é o elemento de comparação, né, entre essa solução de elementos finitos para a solução exata. Muito cuidado com a solução exata desse problema, que ele difere um pouco, né, do problema quando a área é constante. Por quê? Porque quando a área é constante, ela sai, né, porque aqui o que a gente tem, na verdade, aqui é o modelo em forma forte do problema em barra sobre força normal, onde a gente tem embutido aqui o equilíbrio, a compatibilidade e a lei de Hooke. Né? O que é que acontece? Como a área agora não é constante, eu não posso tirá-la da associação desse operador diferencial. Então, na verdade, vai mudar um pouquinho a representação da solução em forma forte para quando a área é constante. Quando a área é constante, qual é a cara da minha solução U? Né? A solução U é uma solução polinomial de grau 2. Essa é a solução exata. Não vai ser, né, a cara da solução para esse problema. Muda um pouquinho. Então, aqui eu passei o operador integral, né, substituir aqui o Q do meu problema, que é a carga uniformemente distribuída, e passei o AE para o lado direito aqui da integral, ou da igualdade, e para eu tirar, né, esse operador diferencial, eu passo de novo o operador integral, só que agora veja, né, esse AE esse A ele não pode sair da integral. O E pode, né? Porque o E é uma constante. E aí eu vou ficar com a solução exata com essas duas integrais, né, que elas podem ser facilmente resolvidas. O que eu faço geralmente é utilizar, né, esse manual de tabelas de fórmulas, né, tabelas da coleção Shaw, manual de fórmulas e tabelas matemáticas. Isso é muito fácil de encontrar. E aqui a gente pega, né, ou você pode usar, né, outra ferramenta que você quiser para calcular essa integral. Então eu calculei essas integrais, né? Elas estão aqui, né? Uma integral, né, de dx a x mais b ao quadrado e uma de x dx a x mais b ao quadrado. São essas duas, né, integrais aqui que eu utilizei para processar essa conta aqui, né? Uma integral aqui, ó, x a x mais b ao quadrado, né? E a outra simplesmente a x mais b, né, a integral, né, de 1 sobre ax mais b ao quadrado. Então, me dando essa solução. Bom, com essas duas constantes. Para eu encontrar essas duas constantes, eu preciso das duas constantes de contorno. E aí, com esse sistema aqui, eu consigo encontrar C1 e C2. E aí, eu consigo calcular, na verdade, né, se você calcular U de 0, claro, vai dar muito próximo de 0, né, porque eu forcei aqui o problema, e 1 de 1 também. E aí, eu estou calculando U em 1/3, U em 2/3, para comparar a solução exata com a solução aproximada. Eu não conferi muito essas contas, tá? Mas espero que vocês confiram essas contas e que, na verdade, possam fazer esse exercício, por exemplo, utilizando 4 elementos finitos, né? Num processo aí de automatização aqui desse problema, utilizando a ferramenta, tá, que você quiser. Vou disponibilizar o caderno desse vídeo lá no site da disciplina, né? E espero que esse vídeo possibilite você, né, um entendimento melhor da disciplina, tá? E até o próximo vídeo.